Alô, sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro mais improvável de todos. Vai ser de outro planeta a live de hoje. Não, eu tô só esperando os trocadilhos. Tô só esperando. Então, nós estamos trabalhando com um campo de improbabilidades hoje. Então, provavelmente eu vou ficar trocando de forma durante a live. Mas vocês ignorem isso e foquem só no que eu tô falando, tá? Então, o nosso clube do livro de hoje é sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias. Vocês estão vendo, assim, que tem bastante coisa no layout que mudou e tal. Eu tentei adaptar para fazer uma live mais improvável para vocês. Quem já leu os livros pode ir comentando comigo. Quem já viu o filme também pode, né, ir comentando. Tem séries antigas, tem HQs, então se vocês consumiram qualquer desse tipo de conteúdo, vocês podem ir falando, ok? Então, o que vai acontecer, gente? Terão spoilers hoje, só que são spoilers que todo mundo já sabe. Tipo essa questão do 42. Até gente que não leu o livro sabe da brincadeira da toalha, do golfinho, do peixe Babel, do número 42, do restaurante no fim do universo. Então são assim, ó, são spoilers que já nem são mais tão spoilers, né? Mas o legal é que esse livro, não importa se você sabe grande parte dessas coisas que eu falei, não vai mudar a sua diversão de leitura. É um dos livros mais engraçados que eu já li na minha vida, gente. O que eu deixei de fora são aqueles spoilers ou aqueles pontos chaves da história, assim, que não é de conhecimento comum. Esses eu não vou falar, mas de qualquer forma, deu para fazer um resumo aqui bem interessante, bem legal. Então, não se preocupem que coisas que não são de conhecimento geral eu não falarei, tá? Mas eu vou só pontuar algumas coisinhas. E é isso. Mas como eu disse, gente, não muda nada o fato de que a história é fantástica e vocês precisam ler ela, viu? Eu falei que a gente tava sob influência de um campo de improbabilidade. Então, vocês vão ter que se acostumar com a minha mutação de forma hoje, hein? Pra quem não sabe o que é campo de improbabilidade, vou fazer só um resuminho. Existe uma nave que é a Coração de Ouro, e ela é a nave mais potente já criada, e ela não se movimenta pelo espaço apenas na velocidade da luz, que é o que geralmente a gente vê nas naves que são mais básicas, entre aspas. Que acontece às vezes em Star Trek, Star Wars, sabe? Aquela velocidade de hiperespaço que a gente já ouviu falar várias vezes. Ela se mexe no campo de probabilidade. E, na verdade, o que ele faz? Ele é mais rápido ainda e ele cria um atalho de um lugar a outro. Ele não vai em linha reta para lá. Ele literalmente cria uma porta aqui e abre a porta onde a nave vai parar e, puf, ela tá lá. Só que como ele usa esse campo da improbabilidade, quando você tá passando por esse campo, tudo muda de forma. A realidade é completamente real. As pessoas podem virar objetos, a nave pode virar uma maçã, e tudo vai se transformando muito rápido, coisas muito loucas vão acontecendo. E aos pouquinhos, quando a nave vai perdendo velocidade e vai parando e chegando no destino dela, as coisas vão voltando bem aos pouquinhos ao normal. E, né, pode haver sequelas, geralmente não tem, mas tudo pode acontecer. Porque como o nome já diz, é tudo muito improvável, né? E o interessante disso também é que você não sabe onde a máquina vai cair. Não dá pra saber exatamente onde a nave vai parar. Por mais que você coloque coordenadas. Porque ela vai pro lugar mais improvável. Entendeu? É muito bom, é muito bom. E por causa disso, a turma que anda nessa nave só se ferra, porque ela nunca sabe aonde que a nave vai parar. Eles apertam o botão da improbabilidade e deixam a vida levar eles. Por mais improvável que pareça, às vezes eles conseguem chegar onde eles querem, hein? Ó, até hoje, não conseguimos imaginar a infinidade da galáxia e o quão imensa ela é. No famoso Guia do Mochileiro das Galáxias, é possível achar a seguinte definição. Ela é grande, muito grande, mas grande mesmo. E é usando esse guia fantástico que milhares de mochileiros viajam pelo universo para registrar informações que serão impressas nas edições atualizadas dos novos guias.
Eles contêm informações essenciais para todos aqueles que decidirem que é hora de tirar umas férias ou sair desvairado pelos mundos, em busca de entretenimento, aventuras e até perigos. Você pode achar dica dos melhores bares com os melhores drinks do sistema Zeta, ou pode descobrir como se livrar de bestas exóticas de um planeta hostil. Se bem que muitos dos que tentaram colocar esse conhecimento em prática ainda não voltaram para confirmar se funcionou. Mesmo assim, o Guia do Mochileiro das Galáxias, o guia mais completo para qualquer viajante que se preze, é o livro mais vendido de todo o universo. Os números exatos dos lucros gastos da empresa por trás do guia são complicados de acessar, já que ficou tão grande que o setor de contabilidade costuma ocupar vários planetas só para essa função. E esses planetas geralmente são destruídos misteriosamente por catástrofes naturais, o que faz com que novos funcionários precisem ser contratados o tempo todo, e novas sedes de contabilidade precisem ser reconstruídas em outros sistemas solares. Alguns dizem que o tremendo sucesso de vendas do Guia do Mochileiro das Galáxias também deve-se ao fato de que a frase "Não entre em pânico" foi escrita na capa em letras de forma bem grande. E essa história, ela foi publicada em 5 livros, né? Que o pessoal faz a piada que é a famosa trilogia de 5, porque antes o cara falou, vou fazer uma trilogia. Aí ele falou, não, vou fazer mais um livro, vai ser uma trilogia com 4. Não, peraí, agora vai ser uma trilogia de 5. Então essa é a famosa trilogia de 5. E essa edição que tá ali a foto pra vocês é a edição que eu tenho, uma edição capa dura, e ela é uma versão definitiva, que tem todos os 5 livros juntos. São cerca de 670 e pouquinhos páginas. E, gente, eu li esse mês esse livro e... Cara, o tempo não passa com esse livro. De tão engraçado que é. Não dá pra ficar uma página sem dar risada de alguma coisa. Eu não sabia se eu ia conseguir ler inteiro esse livro, até por causa que teve uma pausa nas lives do mês passado, né? Mas foi tão divertido, foi tão fluida a leitura, que, tipo assim, eu só fui. Não que seja uma leitura sempre fácil. Isso é uma coisa que eu queria falar pra vocês. É uma leitura muito divertida, muito cativante, muito engraçada. Mas ele faz umas contrapartidas com umas coisas muito complicadas, às vezes. Ele faz trocadilho com umas piadas que são tão cabeça, sabe? Que eu tive que parar pra... Não, peraí. Tá, eu sei que isso aqui é engraçado, mas calma aí, será que eu entendi o que ele quis dizer? E aí eu lia de novo, aí eu achava o máximo, aí eu lia de novo, eu achava mais engraçado ainda. O filme eu achei muito legal, depois fui procurar sobre a história. O filme, na verdade, ele ajudou muito a abrir portas para as pessoas conhecerem os livros ou a série da rádio, né? Muita coisa pra ler, eu só leio 2 páginas por ano, qualquer coisa a mais que isso eu pulo. Tá, mas assim, ó, faz um cálculo. Ó, você lê 2 páginas por ano, né? 670 dividido por 2. Em 335 anos, você termina o livro. Acho que não vai conseguir. Mas quem sabe pega o primeiro livro. Eu ando fazendo o de sempre, nada. Ah, tá. Vários nadas, né? Vários nadas. Isso aqui é quando tá passando pelo campo de improbabilidade e tá mudando de forma. Aí o corpo não sabe se ele vai voltar ao normal ou não. A série foi originalmente produzida por Douglas Adams para uma rádio da BBC em 1978. Depois, em 79, Douglas decidiu publicá-las como livros. E antes disso, ela passou por peça de teatro também. Aí teve HQs, teve série de televisão mais antiga. A série se tornou um sucesso internacional, vendendo cerca de 15 milhões de exemplares pelo mundo. Sem contar as versões vendidas para outros mundos que a gente não sabe, né, gente? Arthur Dent, um inglês que levava uma vida chata, mas aparentemente normal, descobre que um dos seus amigos de anos não é da Terra. Na verdade, ele nasceu em um pequeno planeta nos arredores de Betelgeuse. O nome desse amigo é Ford Prefect, e ele é o responsável por salvar a vida de Arthur.
o levando a bordo da nave espacial alguns segundos antes da Terra ser destruída para sempre. De longe, o que mais me cativou nessa narrativa é como o Douglas conseguiu casar perfeitamente algumas verdades ou acontecimentos horríveis com a comédia que tem no livro inteiro. E não é feito de maneira forçada como assim, aquele humor que você vê chegando, você vê a piada chegando. A maioria das partes engraçadas não dá nem pra dizer que ele queria fazer graça ou não, ou se ele tá realmente falando algo que ele acha que é sério. Isso é muito bom. E ele usa muita ironia, tem esse humor ácido que eu falei. Ele critica bastante o modo de vida inglês, ele faz piada com os próprios ingleses. Faz piada também bastante com norte-americanos e com aquela meio a maneira americana de ser. Ele também faz muita piada sobre os próprios seres humanos e algumas manias que todos temos, não importando o país que nós estamos. Tem uma coisa que ele fala que eu acho muito sensacional, que esse Ford, ele não é humano, né? Ele tem forma humana, humanoide, digamos, mas ele não nasceu na Terra. E uma coisa que ele sempre questiona, principalmente quando ele tá falando com o Arthur e com algum outro humano aqui da Terra, ele falou assim: eu não entendo o porquê que os humanos têm a péssima mania de falar coisas óbvias. Coisas que tá óbvio pra todo mundo, mas nós seres humanos nós temos que falar. Por exemplo, o dia tá muito frio, tá todo mundo agasalhado, tá quase nevando, e sempre vai ter alguém que fala: nossa, tá frio, né? Isso é um costume muito humano, porque não existe outra raça que faça isso. Ou tipo, tá todo mundo cansado de... Todo mundo subir uma colina e daí a pessoa chega lá no ponto da colina e fala: nossa, mas essa subida é íngreme, né? Aí todo mundo olha pro humano, tipo... E sempre... E vocês podem ver, a gente tá sempre fazendo esse tipo de comentário. É muito bom. O programa identificou o quadro como uma cabeça assim. Douglas Adams é genial. Eu, Colfin também, mas o Douglas é foda. Esse do Eu, Colfin, eu tenho que ler ainda. Ele, sim, onde tava falando com o Tatu, eles também falam isso. Bem, eu não vou questionar porque vai que esse Tatu seja de uma espécie de uma outra raça que veio de fora. Então, nós descobrimos aqui pelo livro também que tem alguns lagartos. Tem em outro mundo, a raça que governa são lagartos e não humanos. Aí, quando os lagartos daquele mundo vieram pro nosso, eles tentaram fazer diplomacia conversando com os nossos lagartos, mas eles ficaram putos porque eles foram ignorados pelos nossos lagartos. Porque os nossos lagartos não estavam querendo responder eles. E é muito engraçado porque quando esses lagartos chegaram aqui no mundo, eles ignoraram os humanos. Full ignoraram os humanos e perguntaram, nos levem ao seu líder. E a gente falou, ué, mas a gente tá aqui humano, né? Como assim? Daí não, eles foram procurar os lagartos porque eles queriam negociar com os lagartos. Ele faz muita piada interna com o povo inglês. E então, assim, ó, é fácil de perder alguma das piadas, assim, que acontece de vez em quando é uma coisa muito explícita deles, sabe? Só que, mesmo quando tem uma piada interna, às vezes dá pra entender, mesmo não sendo inglês, sabe por quê? Porque, por exemplo, assim, ó, quando ele fala, por exemplo, do número do número de telefone da central de trens inglesa lá, para qual as pessoas podem ligar para receber informações ou fazer reclamações. E ele fala que esse número, na verdade, é um número de coordenadas que capta uma outra linha que vem de fora da Terra ou algo assim. E daí fala que essa deve ser a única função desse número, já que ninguém daqui atende na Terra. Ele faz esse tipo de piada com as próprias coisas de dentro lá do país de origem dele, sabe? O legal é que ele não apresenta o universo como algo louco e caótico só pra ser engraçado, sabe? E é por isso que é engraçado, porque ele mostra as diferentes realidades, costumes, e a gente se depara com regras sociais, leis que pra nós
podem não fazer o menor sentido. E até questiona as leis físicas. Até as leis da física ele questiona, porque a gente tem elas como irrefutáveis na Terra, né? Já nos outros mundos, você pode questionar a lei da física se você quiser. Se você tiver um bom argumento, você pode debater com ela para ver se ela vai se aplicar ou não. Entende? É isso que deixa os livros, as histórias mais interessantes e mais engraçadas. Porque ele não faz piadas forçadas e ele não faz com que os outros seres do universo sejam piadistas e por isso que é engraçado. Eles não são palhaços. São só. Se torna engraçado porque a gente compara os nossos costumes com os deles. E pra nós pode ser uma coisa completamente imbecil. E pra eles, nossa, é fantástico. Ou é normal, né? Ford Prefect é um mochileiro experiente que já esteve em centenas de planetas fazendo pesquisas e experimentos para tentar preencher algumas páginas do guia, o que não é algo fácil de conseguir. Em todos os 15 anos que ele passou na Terra e de ter feito um relatório enorme, apenas 2 palavras que ele escreveu foram aceitas. Assim, todos que pesquisarem o planeta Terra no guia encontrarão apenas a descrição praticamente inofensiva. Aí vocês vão imaginar a raiva que o Ford ficou depois de ter ficado tantos anos aqui, ter feito um relatório gigantesco e depois que mandou esse relatório pro guia, as centenas de divisões de lá, que eles pegam um negócio cru, né, que foi chegado lá de algum pesquisador de campo, e eles vão polindo, passando por várias divisões, até chegar naquela que fala, não, tá pronto, pode ir pro guia. Depois de passar por todas essas divisões, lá no final, acabou que só ficou 2 palavras, praticamente inofensiva, era a única descrição que alguém vai encontrar da Terra se pesquisar. Porque, na verdade, o guia ele não é só um guia turístico pela galáxia, o guia ele é como se fosse um dicionário. Ele foi produzido para ser o dicionário que contém todo o conhecimento, toda a tradição, toda a cultura, tudo que existe na galáxia. E então ele é como se fosse um dicionário realmente, né? Né? Né, Tassi? Quando o Arthur, ele entra em choque porque ele percebe que a Terra foi destruída e ele é o último ser humano que existe, ele enche o Ford Prefect de pergunta, mas ele não consegue nenhuma resposta plausível. Porque pro Ford, aquilo foi só mais um planeta sendo apagado do mapa. O que é algo comum na galáxia, né? Porque o Ford, ele já tá completamente acostumado com esses vai e vens de planeta, com essas questões de viagem no tempo, viagem no espaço e tal. E o Arthur tá totalmente em choque lá, não acreditando no que tava acontecendo. E o Ford tá tipo... Ah, beleza, é isso, sabe? Acontece, né? Quer um abraço? E daí o Arthur fica mais puto ainda, fica mais irritado ainda, quando ele pega o guia e vê que o único registro que falam sobre a Terra são essas palavras, praticamente inofensiva. Não tem mais nada falando da Terra. Outra personagem interessante é Tricia Macmillan, que fica conhecida como Trillian depois que aceita a proposta do alien Zapod para dar o pé da Terra, porque seria divertido. A Trícia, né, ou Trillian, vamos chamar de Trillian porque ela é mais conhecida assim. Ela tava muito entediada aqui. E ela sempre sonhou com algo a mais. Ela sempre teve aquela coisa do ser aventureira, sabe? E quando chega esse cara bonitão e esquisito, chega pra ela numa festa, convidando pra ela entrar numa nave e zarpar, ela foi. Só isso. Ela foi. Ela passou vivendo aventuras no espaço com ele. Porque esse cara, o Zapod, ou Zapod, ele é o maior encrenqueiro. Ele é como se fosse o Han Solo, só que muito mais divertido. Essa era desapegada. A gada que chama? Será que era Maia? Não, e o pior, ela não foi só porque ela gostou do cara. Visivelmente, ela queria algo a mais, sabe? Isso é uma coisa que ficou que mostram desde o início. Que ela tava querendo aventura e que ela tava muito infeliz na Terra. Aí
ela, tipo, ficou passeando pelo universo e tal. Só que assim, ó, ela nunca ficou passeando com o cara só por causa que era a única forma de ela passear. Tanto que tem trechos do livro que ela vai embora e começa a passear sozinha, sem depender do cara, sabe? E depois ela pensa se ela quer voltar pra ele ou não e tal. Então dá pra ver que ela usou ele como uma cartada pra sair daqui, porque realmente tava interessada nele. E eles tiveram um relacionamento e tal, mas eles ficam nesse vai e vem, sabe? E ela viaja pelo espaço sem ele quando ela tá afim também. Qualquer um iria. Não, imagina! E ela ficou maravilhada com as tecnologias que existiam, as facilidades da vida e tal. E as loucuras também, né? Sabe quando a pessoa, ela sente que ela não se encaixa em algum lugar? Sente que tem algo errado, que tá faltando algo, que algo não faz sentido? É como ela sempre se sentiu na Terra. Não importando qual lugar onde ela ia. Por isso que pra ela foi tipo, muito fácil decidir. E ela não tinha nada aqui, sabe? Não tinha nada amarrando ela aqui. Não, e a Trillian e o Arthur, elas se conheceram na Terra, eles se conheceram na Terra, tipo, brevemente, mas depois ela foi embora com os Apod e daí eles não se encontraram mais na Terra. Então vocês imaginam a surpresa do Arthur quando ele encontra ela lá fora. Descobre que ela também sobreviveu à destruição da Terra. Tipo, uma pessoa que ele tinha uma quedinha ali e tal. E do nada ela aparece lá no universo e yay! Passeando. Fazendo bagunça. Só que tem um porém em relação a essa trilha que eu achei que eu fiquei um pouco decepcionada. Que essa personagem foi a que menos apareceu ou teve falas na história. Isso me incomodou um pouco porque ela tava lá no grupo onde os caras iam, ela iam. Então, tipo, ela estava na cena. Todos os outros personagens falavam ou comentavam alguma coisa, né, que fosse um trechinho, e ela não tinha fala nenhuma. Ela serviu mesmo como ponte para a história dos outros personagens e para com o Arthur, sabe? E mal dá pra saber qualquer coisa sobre ela, além de que ela tinha essa personalidade aventureira e que ela é a mais cabeça, pra variar, né? Todos os personagens ali tiveram a personalidade bem trabalhada desde o início. E dá pra saber como eles são, com alguns trechos aqui, outros ali. Mas ela não. Ela fica nesse... que a gente não sabe nada sobre ela, sobre a vida dela na Terra, sobre a vida dela lá fora. A gente não sabe coisas, sabe? E... Só que assim, ó, mais pros livros finais... Principalmente nos 2 últimos livros ali, ela começa a ter um destaque maior e a gente vai descobrindo mais coisas sobre ela. O Douglas, ele consegue se redimir com essa questão da guria tá na história, mas não fedendo e cheirar nos primeiros livros. Ele vai se redimindo lá mais pro final dos livros. E tem livros que, tipo assim, ó, ela é essencial, ela ali resolve as coisas, ela também faz piadas. Mas eu senti muito. Tipo assim, todos os personagens ali são alívios cômicos. Todos eles são. Todos eles fazem piadas, todos são engraçados de alguma forma. Mas a trilha não é. Isso é uma coisa que eu também fiquei pensando, sabe? Que todo mundo ali pode falar. Tentar ser engraçado de alguma forma e tal. Mas ela é sempre a cabeça. Ou é sempre que faz comentários pontuais e plausíveis e... eu senti um pouco esse estereótipo, sabe? De quando colocam caras... Eles não são bobões, eles não são palhacinhos, mas eles têm piadas rolando entre eles, entende? Mas eu não tenho as mesmas piadas rolando com as falas delas, não existe mais aquela mesma comédia. É a chata do rolê. Não, pior que ela não é, Zé. Ela não é a pessoa que reclama porque os outros estão fazendo piada. Ela vai na onda, ela é divertida, ela é engraçada e tal. Mas a piada nunca vem dela. É isso que eu digo, sabe? Em vez de todo mundo, desde o cara mais sério, desde o personagem mais malvado, ter alguma coisa super engraçada que vem dele, mesmo que ele não queira ter dito que era uma piada.
mas a graça vem dele. E dela nunca vem. Tipo, é sempre o comentário que era necessário na hora, sabe? Eu fiquei meio assim. Mas ela é uma personagem fantástica também. Mas eu queria pontuar isso, que eu senti essa grande diferença em relação dela a todos os outros personagens que vão aparecendo na história. Até o Ford, que é o Ford é um dos caras mais centrados da história. O Zapod é completamente biruta. Completamente. Ele é o cara que ganha o sorriso mais lindo da galáxia. Ele vira o presidente da galáxia porque ele tá afim. Então, assim, ele é o cara mais engraçado. Aí tem o Marvin, que é o meu personagem favorito, daqui a pouco eu falo dele. O Arthur é o mais abestalhado que tem. E o Ford, ele é o mais centrado. Mas mesmo ele tem várias coisas que são muito engraçadas. E quando ele faz birra também é muito engraçado. Não se encaixa fora da Terra também, não. Mas eu gostei. Então o Douglas ele consegue se redimir lá nos livros finais em questão de dar um pouco mais de espaço e importância pra trilha, porque todos os outros tiveram bastante importância em todas as histórias. Mas ele nunca faz com que a piada venha da trilha, nunca. E eu senti falta disso, porque mulheres são engraçadas também, entendeu? Olha esse nome. Zapod Biblebrox. Biblebrox. Eu nunca consigo falar esse nome rápido. Biblebrox. Ó, é assim, ó. É assim. Fala muito rápido esse nome várias vezes. Não tem como. Pode ser pelo 666? Só um pouquinho, não muito. Biblebrox. É isso. Zapod Biblebrox. É isso. Zapod é o semi-primo do Forge Prefect. Semi-primo porque eles têm mais ou menos, quase têm, possivelmente, talvez não, a mesma tia. É algo assim, eu não entendi nada porque não foi feito pra ninguém entender essa parte. E ele resgata o Ford e o Arthur da morte certa. Zapod é completamente narcisista e não perde uma chance de falar de si mesmo ou de admirar as próprias conquistas. Esse cara é muito engraçado. Com seu carisma fenomenal, ele foi capaz de ganhar as eleições para presidente da galáxia, cargo que é uma fachada para ganhar ainda mais fama. E quando perguntam para ele, os personagens perguntam para ele por que ele se candidatou, porque ele é o personagem que mais gosta de farra, ele não gosta de compromisso, ele não quer ter responsabilidade nenhuma. Perguntam para ele por quê, né? Que ele se candidatou. E daí ele fala que não tinha mais nada para fazer e que achou que poderia ser divertido. E ele é bem assim, sempre que ele embarca numa. Ele sempre embarca na ideia mais divertida que vai aparecendo para ele. Tanto que ele acaba roubando a nave, essa Coração de Ouro, que é a mais veloz e que é a tecnologia de ponta da galáxia. E ele faz isso porque ele também ficou afim. Tem um certo plano rolando ali, que tipo assim, ó, vou fazer isso, vou roubar tal coisa pra poder chegar em tal lugar. Ele tem, às vezes ele planeja algumas coisas, mas a maioria das vezes ele faz o que dá na telha e o que parece ser mais interessante pra ele. Ah, tô com tédio, vamos ele está. É tipo isso. Ele é assim. E daí quando pergunto assim, ó, ele tá fazendo um monte de coisa pra alcançar aquele objetivo final lá longe. Aí perguntam pra ele, tá, mas por que você quer aquilo? Ah, porque eu acho que vai me dar mais fama do que eu já tenho. Só por isso. Vai abrilhantar mais o meu nome. O grupo também conta com Marvin, o androide paranoide, um robô que foi projetado para simular emoções humanas e que por algum motivo simula apenas a extrema tristeza e a tristeza existencial. Esse é o meu personagem favorito. Ele tem os melhores comentários, que é claro que se eu convivesse com ele, eu provavelmente me irritaria um pouco também. Mas no livro, ele é fantástico. Sempre quando ele aparece, eu sei que eu vou dar muita risada. Isso é o seguinte, gente. Se o seu dia tá ruim, nunca vai estar pior do que o do Martin. Ele tem a capacidade única de sempre conseguir
ser a mais infeliz das criaturas. Se a situação do grupo tá ruim, ele confirma esse sofrimento da forma mais doída possível. E se tá de boa, ele dá um jeito de deixar ruim. É sensacional. Tem uma hora que ele se... Não, essa parte é muito fenomenal, se liga. Tem uma hora que o Marvin se conecta a um terminal de computador e daí, do nada, tudo se desliga. Tudo desliga, do nada. Ele se conecta, a parada desliga. Aí, eles descobrem que o terminal se autodestruiu por causa da depressão profunda do Marvin. O Marvin, tipo, todo mundo fala o que está acontecendo. O Marvin, nada, eu só me conectei aqui com ele e do nada ele perdeu a vontade de existir. É muito bom, é muito bom. O Marvin acaba salvando as pessoas super sem querer. Arthur e Ford entram de penetras no meio da aventura louca de Zaphod, Trillian e Marvin. Sendo que Marvin nem queria estar ali. Zaphod havia acabado de roubar a Coração de Ouro, a nave revolucionária que usa o gerador de improbabilidade infinita para viajar pelo espaço. A ideia era usar essa nave para achar o lendário planeta Magratea, onde uma antiga civilização construiu um computador mais inteligente de todo o universo. Os antigos fizeram então a grande pergunta: qual a resposta para a vida, o universo e tudo mais? O computador pediu para que eles voltassem alguns milhões de anos depois para obter a resposta. E a resposta é super famosa, né? Até quem não conhece o livro já sabe, que vocês já estavam falando qual que era e agora há pouco. Então essa civilização criou um computador, essa civilização super antiga criou esse computador, um grande computador, e perguntou: qual a resposta para a vida, o universo e tudo mais? Aí o computador: calma aí, não entendi a pergunta. Não, a resposta, a grande pergunta, a resposta para a grande pergunta. Aí o computador: hã? Então, qual é o significado da vida, do universo e tudo mais? Daí o computador: então, voltem daqui a uns 8 bilhões de anos que eu vou ter que calcular a resposta para vocês. Depois que a civilização voltou lá e o computador deu a resposta para eles, vocês podem imaginar que não agradou ninguém, né? E todo mundo ficou muito insatisfeito com a resposta dele. E daí o computador se defendeu dizendo que não tinha como dar a resposta se eles nem sabiam qual que era a pergunta. E daí as pessoas falaram pra ele assim, pro computador: mas e qual a pergunta? E o computador pede mais tempo e fala que vai criar um outro computador ainda mais potente que ele para poder descobrir. Aí então o Zaphod, ele quer achar esse computador que pode saber qual que é a pergunta mais importante para poder entender a resposta mais importante. E nisso eles vão se metendo nas situações mais bizarras que vocês possam imaginar. Questionaram o Douglas, o autor do livro, e perguntaram: mas por que 42? E ele fala, ele só falou o seguinte: eu precisava de um número que não fosse muito grande e que não tivesse nenhum significado muito profundo que as pessoas pudessem ficar teorizando em cima. Aí ele disse que ele olhou pro gramado dele, ficou pensando e 42 é um número legal. E foi. E foi assim que ele escolheu a resposta para a grande pergunta. Mas é muito bom, porque os fãs, eles começavam a se questionar: ai, mas por que isso? Por que daquilo? Não, sabe aquelas teorias malucas que a gente faz aqui? Às vezes, que a gente fica esmiuçando o significado das coisas, tentando achar teorias. Não, porque isso se encaixa naquilo, e o significado profundo disso aqui é tal coisa. Então, ele é completamente o contrário. Ele faz as coisas porque ele tá afim e ele procura a coisa que menos faz sentido e faz sentido. E esse livro, ele é incrível por vários motivos. Um deles é justamente por conseguir casar a ficção científica com a comédia.
pode parecer fácil e comum hoje em dia, né? Mas ele foi um dos primeiros que conseguiu fazer isso tão bem. Porque quando a gente pensa em ficção científica, vem mais fácil na nossa mente obras sérias e futuristas que usam o tema, usam desse tema de tipo de distopias, tecnologia, ciência em geral, tudo para fazer paralelos com a nossa realidade e para criticar algo do nosso mundo de forma mais profunda. Como exemplo, dá para citar Frankenstein, O Médico e o Monstro, Neuromancer, O Conto da Aia. Todos esses são ficção científica e eles puxam mais para aquele lado que é mais comum dentro dessa categoria, que é aquele lado da reflexão, da crítica social, né? E não tanto pro lado cômico. Então são poucas as obras de ficção científica que viram referência sendo comédia, como o Guia se tornou. Por isso, quando você fala, eu gosto muito de ficção científica, um dos primeiros pensamentos que as pessoas têm são obras de fantasia, claro, ou são obras ficcionais, enfim, mas que são mais sérias, né? Mas isso começou a mudar com o Guia. E ficção científica também pode ser pura comédia. Não que não sejam obras que tenham. Que também não façam críticas, não que ele não faça. Na verdade, o livro todo é uma crítica a várias coisas. Mas ele não precisa ser tão sombrio. Ele tirou essa parte sombria. Mas tem coisas bem pesadas no livro também. Então, assim, mas ele usa tudo pra fazer essa parte da piada cínica, né? Vamos falar agora do peixe Babel. Famosíssimo também na cultura pop, utilizado para um caramba. Queria ser um peixe para no tão límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar. Gloob gloob. É o seguinte, gente, o peixe Babel. Quando Douglas estava criando o Guia do Mochileiro, se deparou com um pequeno problema. Como iria solucionar a questão de que Arthur não conseguiria entender nada que as outras criaturas falassem? Porque dentro de uma galáxia tão imensa, é óbvio que milhões de línguas diferentes eram faladas. E a cada novo mundo que os aventureiros chegassem, isso seria um empecilho. Assim foi criado o famoso Peixe Babel, que aparece desde o início da aventura, quando Ford Prefect enfia o peixe no ouvido do Arthur, para que Arthur possa entender todas as línguas faladas no universo. Sim, foi de propósito. Essa foi mais uma das piadas do Douglas, né? Mais uma das referências de piada. Eu retirei o trecho do livro que explica o que é esse peixe, então se liga. Se liga. O peixe Babel é pequeno, amarelo e semelhante a uma sanguessuga. Ele é provavelmente a criatura mais estranha em todo o universo. Alimenta-se de energia mental, não daquele que o hospeda, mas das criaturas ao redor dele. Absorve todas as frequências mentais inconscientes desta energia mental e se alimenta delas, e depois expele na mente do seu hospedeiro uma matriz telepática formada pela combinação das frequências mentais conscientes com os impulsos nervosos captado dos centros cerebrais responsáveis pela fala do cérebro que os emitiu. Na prática, o efeito disso é o seguinte: se você introduz no ouvido um peixe Babel, você compreende imediatamente tudo o que lhe for dito em qualquer língua. Os padrões sonoros que você ouve decodificam a matriz de energia mental que o seu peixe Babel transmitiu para sua mente. Então, ele é o melhor e o mais eficiente tradutor simultâneo que existe. É quase lá isso, só falta ser a Valéria Pequena. Quê? E sim, o nome Peixe Babel, ele vem daquela história bíblica da Torre de Babel, quando a humanidade se juntou para construir uma torre tão alta que poderia chegar ao céu.
Daí, irritado, o Deus castigou a humanidade, fazendo com que existissem diversas línguas diferentes e que os povos não se entendessem mais. Aí, como a galera ficou dividida, a construção parou e todos foram viver em seus territórios bonitinhos. Mas sim, ele é uma... Ele é uma baita de uma paródia, né? Dessa história da Torre de Babel. E é legal mencionar que o Douglas teve a ideia pro guia quando ele tava viajando pela Áustria. Um dia ele tava lá, bêbado e super incomodado porque ele não conseguia falar com ninguém direito. Porque ele não fala austríaco, né? E ele tinha com ele um daqueles guias de mochileiro da Europa que era pra ajudar ele a se virar nessa aventura e tal. Então ele tava bêbado com um guia e sem conseguir falar com ninguém. Ele olhou para as estrelas e começou a pensar em como seria um guia para toda a galáxia, porque viajar pela galáxia provavelmente seria melhor do que ficar onde ele estava. Tanto que o livro parece que foi escrito por alguém super inteligente, que tá super bêbado e quer tirar sarro da cara de todo mundo. Se fosse pra dar uma descrição do livro, seria essa. Escrito por alguém muito inteligente, que tá muito bêbado e que quer tirar muito sarro de todo mundo. Pronto. Essa é a sinopse que eu colocaria atrás desse livro. O Peixe Fica Podre não traduz mais. Será que um dia ele não entende mais nada do nada? Isso não acontece por causa que o peixe não traduz porque ele quer traduzir. Na verdade, a tradução são basicamente os excrementos do peixe. Ele se alimenta das ondas cerebrais que vêm de outra pessoa, como se ela fala a língua da pessoa. Aí ele se alimenta e o que ele elimina são as ondas da mesma frequência do cérebro do hospedeiro dele. Então ele faz isso sem querer. Ele nem sabe o que ele tá fazendo, ele só tá comendo. E essa ideia de ter um peixe no ouvido é tão absurdamente absurda que ninguém questiona como que ele tá vivendo ali sem água. É só porque ele parece um peixe. Mas não que ele seja e não que ele precise de água também. Ele só... É o nome dele. Peixe Babel que parece uma sanguessuga amarela. Não acho absurdo. Tem peixe que sobe no xixi. Se a gente for ver o mundo dos microbichinhos fazem também, a gente ficaria abismado, né? No caso, não dá pra questionar porque ele traduz tudo. É só começa os questionamentos possíveis. Pois é, mas é que assim, ó, a gente tá pensando num nível muito humano ainda. Porque, na verdade, ele explicou bem certinho como é que funciona a tradução do peixe. Ele não tá nem aí. Ele, na verdade, ele nem sabe que aquilo ali que ele tá consumindo são falas ou ondas cerebrais de alguém. Ele é como se fosse um peixe que consome coisas por telepatia. Ele consome as ondas que ele recebe e ele espelha o que ele não precisa. Só que como ele precisa de um hospedeiro, ele libera... o que ele libera é no mesmo nível mental do hospedeiro. E por isso que o hospedeiro, consequentemente, passa a entender, porque é nos mesmos níveis do cérebro do hospedeiro. Então, tipo assim, na verdade foi uma sacada muito interessante, porque não é como se o peixe soubesse todas as línguas do mundo. Na verdade, o peixe não sabe nem falar. Começa aí. E não dá nem pra dizer que o peixe é um ser inteligente. Ele simplesmente é um bicho que se alimenta e faz cocô. Só que a um nível muito elevado. Mas assim, ó, eu acho que muitas coisas começam a fazer sentido nessa história quando a gente para de tentar achar porquê terrestre. Tipo, na Terra funciona de tal jeito. Tipo assim, ó, apaga. Apaga todas as certezas que você tem, porque o universo não vai respeitar as certezas da Terra, porque o universo tem as suas próprias certezas. Tipo isso, né? Tipo, eu entendi, mas não entendi. É que vai contra o que a gente considera como normal, né? Muitas coisas no livro são assim, vão diretamente contra as nossas normalidades. Tem a espécie que são os Vogons. Os Vogons são a espécie que é considerada a mais brutal e a mais chata e a mais maléfica de toda a galáxia. Eles são descritos como criaturas grotescas e feiosas, mas o que deixa mais aterrorizante é que eles são burocratas
Eles são regidos pela burocracia. Tudo que você faça que vai passar por um Vogon precisa de 50 vias de assinado e revisitado e repaginado e carimbado. Qualquer coisa, eles são os 6 da burocracia. Eles adoram violência. E eles são os piores poetas do universo. Dizem que você escutar um Vogon lendo um poema pra você é pior que a morte. Dizem que eles têm a terceira pior poesia da galáxia foi escrita por eles, uma coisa assim. E daí as pessoas que vão se encontrar com Vogons, na verdade, quando você pega um guia e você pesquisa Vogons, vai estar na descrição que eles são isso, são aquilo, que eles são burocratas e tal, e que de maneira alguma você deve deixar um Vogon ler o poema dele pra vocês. E as pessoas morrem escutando os poemas deles. Poetas é uma nova chamada pra soltar piada? Não. É muito legal porque o Douglas, ele nunca perde uma chance de falar mal de nós humanos. Nunca. Ele fala, por causa que os Vogons têm a terceira pior poema do mundo. Do mundo não, de todo o universo. Segundo pior poema foi de fulaninho de tal. E o primeiro pior poema de toda a história, de toda a galáxia, foi escrito por uma humana chamada Paula não sei o que lá. Mas graças aos céus, esse poema foi destruído quando a Terra foi destruída. E ninguém mais vai precisar ler ele. Ele faz piada com o humano o tempo todo. Dependendo do poema, mata. Eu acho que depende muito da espécie. Sabe por quê? Por causa que, assim, ó, tem relatos de pessoas que morreram escutando os poemas deles. Pessoas eu não digo, tinha algumas espécies. Mas eu acho muito interessante como... por exemplo, os humanos... O Arthur, que é humano, ele não morre. Tudo bem que o Ford não morre também, mas tu vê que o Ford tá sendo torturado, né? Mas eu acho que a cara dura do ser humano e a habilidade de mentir e de ser salafrário, tipo, como o Arthur foi, eu acho que foi isso que salvou ele de morrer do poema. Porque dá pra ver que tem algumas outras espécies lá que estão mortas. Então, assim, eu acho que vai muito da espécie, sabe? Mas o Arthur foi muito safado também nesse momento. Agora falaremos do Milliways, o fantástico restaurante no fim do universo. Como assim? Ele é simplesmente o restaurante no fim do universo. Algumas horas antes do fim do universo, você pode desfrutar das melhores bebidas e refeições que o local de luxo pode oferecer. Para garantir um lugar, basta viajar até o espaço e tempo exato em que o universo está prestes a ser obliterado. Além do cardápio super variado, os clientes também podem desfrutar de um grandioso espetáculo que é a total destruição do universo, visto através do teto de vidro do restaurante, devidamente protegido por uma forte bolha espaço-temporal. Assim que o show termina, todos os clientes devem se dirigir ao estacionamento, pegar suas naves e voltarem para os seus devidos tempos e espaços. E o restaurante também voltará para o início dos tempos e fará toda a viagem até o fim do universo novamente. Mas assim, como acontece em Viagem do Tempo, todos os tempos estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, se eu quiser viajar agora para o fim dos tempos, por exemplo, o restaurante vai estar lá. E se eu for para outro tempo, talvez eu veja apenas ele sendo construído, entende? Os valores dos pratos lá são astronômicos, são fortunas. Mas todo mundo pode pagar, porque assim, se eu colocar uma moeda no banco hoje, deixar ela lá rendendo, quando eu viajar para o fim dos tempos, ela já vai ter se tornado uma fortuna. Aí eu pego essa fortuna, pago a conta com ela e volto pro meu tempo. O que que a baiana tem? O que que a baiana tem? O que que a baiana tem?
Exatamente. Mas aí entra o paradoxo. Sabe qual que é o problema? O paradoxo, ele só existe nas nossas contestações aqui da Terra. Eles já resolveram esses paradoxos há muito tempo em outros mundos. Essa questão sobre a viagem do tempo não é uma questão mais para eles. Tanto que o Zapod, ele começa a falar com os antepassados dele. Aí do nada, ele fala, tipo assim, o nome dele é Zapod primeiro. Aí ele começa a falar com o antepassado dele que já tá morto, é tipo o espírito do antepassado. Só que esse antepassado é o Zapod quarto. Aí eu fiquei pensando, como é que o antepassado do Zapod primeiro é o Zapod quarto? Tipo, não faz sentido? Aí o Arthur, que percebe, o Arthur é humano, ele não entende esse tipo de coisa. O Arthur olha pro Zapod e fala, cara, como que você é o primeiro se o teu trisavô ali é o quarto? Aí o Zapod bem tranquilo fala, não, é que é o seguinte, eu me envolvi aí numa viagem de tempo há uns anos atrás, e daí eu fui pro passado, e daí eu tive e daí, como todo mundo, a gente já sabia qual ia ser a nossa linha temporal, o meu filho virou o Zapod quarto, e daí o filho dele virou o terceiro, daí o Zapod o outro virou o segundo, e depois até que chegou ao meu tempo, que eu sou o Zapod oficial do futuro e sou o Zapod primeiro. Entenderam? É isso. Não tenho como explicar. É aquela coisa, né, gente? Galera intolerante a pêssego. Provavelmente o pêssego não gosta de você também. Então, foda-se. Ok, então a gente falou sobre o restaurante no fim do universo, né? Eu não sei como é que os caras não enjoam. Porque o restaurante do fim do universo, ele fica repassando sempre o fim do universo. Como é que a galera... Por exemplo, tem o apresentador do show, o show do fim do universo, que eles ficam fazendo contagem regressiva, e daí começa a explodir tudo, assim, e as pessoas, os clientes do restaurante ficam, nossa, que fantástico, que incrível, e depois vão embora. Como é que o apresentador e todo mundo que trabalha no restaurante não enjoaram? Eles vão ficar pra sempre vendo a mesma coisa, que é a destruição do fim do universo, tipo... E é muito interessante porque eu já conhecia o termo restaurante no fim do universo, porque é aquela coisa do conhecimento da cultura pop que é muito comum e tal. Mas eu achava que o fim do universo era um local. Claro, era um momento no espaço-tempo, mas que era um local, que você ia pro fim do universo. Só que não é. Sabe como é que eles vão parar no restaurante do fim do universo? É completamente sem querer. Mas enfim, eu achava que o fim do universo era um local. Aí eles vão parar, a turma vai parar lá completamente ao acaso. Eles falam assim. Computador, que é o computador de bordo da nave, né? Computador, nos leve para o restaurante mais próximo, porque tá todo mundo com fome. Aí do nada eles aparecem no restaurante do fim do universo. Aí eles perguntam, ué, como é que a gente veio parar aqui? Tipo, esse é o restaurante do fim do universo? Não faz sentido? Ele deve ser o mais longe? E aí que tá. Na verdade, eles não tinham nem saído do lugar. Era exatamente onde eles estavam. Eles só foram pra um tempo diferente. Eles foram pra, tipo, bilhões de anos no futuro. O computador, ele leu como próximo, literalmente o que a palavra diz. Próximo em espaço. Não em tempo. Então eles literalmente não saíram do lugar. Eu achei isso muito genial. Faz um puta sentido muito. Tanto que quando eles olharam ao redor, eles falaram, não, mas isso aqui tá meio parecido, né? Aí olharam assim, do nada, um restaurante. Spoiler, mu. É, foi exatamente isso que a vaca falou. Só que um pouquinho. Só que na verdade, como a galera lá tava com o peixinho no ouvido, o peixe Babel, eles conseguiram entender o que a vaca tava falando. Alguém para o Zé, por favor. O Zé tá muito louco. Faz sentido, faz muito sentido, cara. E é isso que eu tô falando. A graça do livro é essa. As piadas, elas fazem sentido. Não é uma coisa tipo, vou forçar aqui pra ser engraçado.
Não, você dá risada porque faz sentido pra caramba. É tipo essa parada da vaca que o Lute tava falando. É bizarro e é engraçado porque faz sentido demais. Demais, sabe? Vamos falar sobre o Douglas. Douglas Noel Adams foi escritor, roteirista e comediante, responsável por criar a série Monty Python. Vocês lembram da famosa série Monty Python? Além de criar a série de rádio do Guia do Mochileiro das Galáxias e da adaptação da história para jogos, teatros, livros. Ele também foi o revisor dos episódios de Doctor Who na época do Quarto Doutor. Foi na época do quarto. Alô, Denis! Boa noite. Nossa, eu não posso falar. Ah. Posso pro Quiris. Banuzé. O que tá acontecendo? É só um campo de improbabilidade, mas tá tudo safe. Já tô com saudades do pêssego. Eu amo muito pêssego também. Mas tem vários outros que eu quero testar também. E é isso, né? E é isso que quer dizer o campo de improbabilidade. Você não sabe o que você vai se tornar. Tem uma parte lá que os caras viram sofás. Eles estão passando pelo campo do nada, os dois viraram sofá. Aí um olha pro outro e fala: eu acho que eu virei um sofá. Aí o outro: mas eu gostei mais da minha cor. Volta pra mim, pêssego. Mas eu acho que eu gostei ainda mais do pêssego, eu gostei da banana. O Douglas, ele participou da criação de várias obras para mídias diferentes, mas sem dúvida a mais famosa foi o Guia. Ele era ambientalista e se dedicava bastante à preservação do meio ambiente. E, gente, ele chegou até a escalar o Kilimanjaro fantasiado de rinoceronte para chamar a atenção das pessoas para essa causa. A vida dele foi em volta da comédia e até quando ele fazia críticas a alguém ou alguma coisa, ele tentava fazer de uma forma que fosse engraçado. Ou pelo menos meio bizarro. Além de ser ambientalista, ele também era ateísta e um ateísta bem radical mesmo. Tanto que o guia tá cheio de piadas sobre religião, assim como tem de política e outras coisas, mas não tem nada que ele não faça piada, que ele não faça deboche. Então, por exemplo, se vocês não gostam de fazer piadas sobre nenhuma religião, vocês provavelmente vão se incomodar em algum momento, porque ele tá sempre fazendo tirada com tudo que é tipo de crença. E tem até um trecho que ele usa o peixe Babel para dar uma farpada em quem acredita em divindade. Dentro daquele universo, muitas pessoas usaram a existência do peixe Babel como prova irrefutável de Deus, porque, segundo eles, a evolução não poderia ser a única responsável por criar aleatoriamente um ser tão perfeito que nem esse peixe. Só que essas mesmas pessoas falavam que Deus não pode ser provado, porque Deus é fé. E se tiver provas que ele existe, ele não vai precisar mais da fé. Daí, o Douglas vem e diz em um certo trecho do livro que se o peixe Babel é a prova da sabedoria de Deus, logo existe uma prova de Deus. Logo, Deus não existe. Entendeu? Ele fica... E na verdade, esse é um argumento que realmente existe no nosso dia a dia, né? Que Deus é fé, Deus não é prova, Deus não precisa de prova e tal. Não existem provas para Deus e tal. E daí o cara me vê com essa tirada, sabe? Se liga. Isso aqui tá no livro, tá? Ora, seria uma coincidência tão absurdamente improvável que um ser tão estonteantemente útil viesse a surgir por acaso, por meio da evolução das espécies, que alguns pensadores veem o peixe Babel a prova definitiva da inexistência de Deus. O raciocínio é mais ou menos o seguinte: recuso-me a provar que eu existo, diz Deus, pois a prova nega a fé, e sem a fé eu não sou nada. Então diz o homem: mas o peixe Babel é uma tremenda bandeira, não é? Ele não poderia ter evoluído por acaso. Ele prova que você existe, Deus. E, portanto, conforme você mesmo disse, você não existe. Então, Deus diz: não é que eu não tinha pensado nisso mesmo? E imediatamente desaparece numa nuvenzinha de lógica.
muito fantástico. E é daí que vem aquelas piadas, aquelas tirinhas que hoje em dia existem. Que dizem coisas do tipo... Ah, sabe aquela tirinha que existe do vampiro? Que o vampiro fala... Ah, só a luz do sol pode me derreter. E daí a luz da lua tá pegando nele. Aí a pessoa fala... Mas a luz da lua é só a luz do sol refletida. E ele... Oh, não, é verdade. E daí o vampiro morre. É daí que vem essas piadas. É do Douglas Adams também. Agora a gente vai falar sobre uma coisa que é muito comentada e que muita gente não sabe o porquê que faz sentido, mas faz. Nós vamos falar sobre a toalha. Cadê minha toalha? Gente, minha toalha sumiu. Calma aí, deixa eu descobrir onde é que tá minha toalha aqui. Adams faleceu dia 11 de maio de 2001, devido a um ataque cardíaco. Ele morreu novo, com apenas 49 anos. 2 semanas depois, milhares de fãs organizaram homenagens ao autor. E assim surgiu o Dia da Toalha, dia 25 de maio, conhecido como Dia do Orgulho Nerd. O que ajudou a popularizar ainda mais a data foi o lançamento do primeiro filme da franquia Star Wars, que aconteceu dia 25 de maio de 77. Só que a maioria dos fãs de Star Wars preferem comemorar o dia de Star Wars no dia 4. Não no dia 25, apesar de ter sido o lançamento do primeiro filme no dia 25. A galera gosta de comemorar no dia 4 o Star Wars, porque daí dá pra fazer aquele trocadilho com o número 4. Porque em inglês, dia 4 fica forte. Aí eles dizem aquela frase, May the Force be with you. Eles falam, May the Force be with you. Eles gostam de fazer esse trocadilho, sabe? Mas daí dia 25 fica como dia do orgulho nerd e dia da toalha. Douglas era apaixonado por tecnologia e se envolveu com o desenvolvimento de alguns jogos durante a sua carreira. Também mantinha contato próximo com grandes personalidades dentro do ramo da tecnologia. Até mesmo o Google fez uma homenagem ao autor. E se você escrever na pesquisa do Google, escrevo bem assim, gente, bem assim como eu vou falar. A resposta para a vida, o universo e tudo mais. E aperte Enter. Aparece uma calculadora mostrando exatamente o valor que é descrito no livro. Isso aqui, ó, se vocês botarem exatamente isso aqui no Google. Tudo bem? A importância e o alcance que teve o trabalho do Douglas, que se vocês botarem exatamente isso, aparece a resposta que é dada no livro. A homenagem da Google pro Douglas, né? Pro Guia do Mochileiro das Galáxias. O bugler de terra plana do casco de uma tartaruga galáctica gigante. Também tem essa ideia. Na verdade, tem um dos povos que acredita que é isso, né? Tem uma passagem do livro que fala que tem um mundo lá e a galera que vive nele acredita que a galáxia toda, o universo todo, fica em cima de uma tartaruga. Toalha é um item indispensável a todo aquele que decidir se tornar mochileiro. Na verdade, ela é tão útil que mesmo se você não for mochileiro, vai querer levar uma junto nas suas andanças pelo universo. No primeiro contato que temos com a toalha no livro é quando Ford fica super preocupado em pegar a toalha dele para poder sair da Terra. E ele vira pro Arthur, que não tá entendendo nada, e pergunta, cadê a sua toalha? Aí ele pega uma toalha do banheiro do Arthur, joga pra ele e os dois saem correndo. Aí eu fiquei, mas o que tá acontecendo aqui? Do nada, a Terra vai ser destruída, a primeira coisa que o cara vira pro outro e pergunta, cadê a sua toalha? O livro dá a seguinte descrição para a toalha. Olha só. A toalha é um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar. Em parte devido ao seu valor prático. Você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla. Pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmórea de Santagrino 5. Respirando os inebriantes vapores marítimos, você pode dormir debaixo delas sobre as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Kracafon. Pode usá-la como vela para descer numa mini jangada
As águas lentas e pesadas do rio Mote pode umedecê-la e utilizá-la para lutar em combate corpo a corpo. Enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se de emanações tóxicas ou para evitar o olhar da terrível besta voraz de Traal. Um animal estonteantemente burro que acha que, se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você. Estúpido feito uma anta, mas muito, muito voraz. Você pode agitar a toalha em situações de emergência para pedir socorro e, naturalmente, pode usá-la para enxugar-se com ela se ainda estiver razoavelmente limpa. Exatamente, os golfinhos estão aqui, o quê? Agradecendo pelos peixes. Quem pegou a referência pegou, né? Porém, o mais importante é o imenso valor psicológico da toalha. Por algum motivo, quando um estrito, isto é, um não mochileiro, descobre que o mochileiro tem uma toalha, ele automaticamente conclui que ele também tem escova de dente, esponja, sabonete, lata de biscoito, garrafinha de aguardente, bússola, mapa, barbante, repelente, capa de chuva, traje espacial, etc, etc. Além disso, o restrito terá prazer em emprestar ao mochileiro qualquer um desses objetos, ou muitos outros que o mochileiro por acaso tenha acidentalmente perdido. O que o restrito vai pensar é que, se um sujeito é capaz de rodar por toda a galáxia, acampar, pedir carona, lutar contra terríveis obstáculos, vai dar a volta por cima e ainda assim saber onde está a sua toalha, esse sujeito claramente merece respeito. E é daí que vem aquela gíria que os mochileiros usam entre si. Eles falam, sabe fulano de tal? Tá aí um cara que sabe onde guarda a toalha. Eles falam isso e não dá pra entender direito. Aí depois que você pega a descrição da toalha pelo guia, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. E a gente pode adotar, eu acho que essa descrição pra nossa vida, entendeu? Tá aí um cara que sabe onde guarda a toalha. E pra quem não pegou a referência dos golfinhos, nós humanos somos, segundo o universo do guia, claro, nós humanos somos a terceira espécie mais inteligente da Terra. Nós somos a terceira, os segundos mais inteligentes são os golfinhos, que vazaram quando descobriram que a Terra ia ser destruída, por isso que vem aquela frase até mais e obrigado pelos peixes. São os golfinhos, essa é a mensagem que os golfinhos deixam pra nós assim que eles vazam da Terra porque a Terra vai ser destruída. E os primeiros mais inteligentes são os ratos. E é só isso que eu vou falar. Tanto que um dos livros é literalmente até logo e até mais e obrigado pelos peixes o nome, né? Vamos falar um pouquinho das adaptações? Além dos livros, o guia já foi adaptado para outros formatos, como séries, peças de teatro, histórias em quadrinho, jogos, sendo que o próprio Douglas Adams participou da produção de vários desses, como no jogo lançado em 1984. E dizem que esse jogo é super difícil. Ele é bem complicado de jogar ele, de achar os macetes para passar. A série de TV foi ao ar pela primeira vez em 1981 pelo canal BBC. Os efeitos especiais foram muito elogiados na época, pois tinham os melhores recursos que a indústria cinematográfica possuía até o momento. É o que aconteceu mais ou menos com O Senhor dos Anéis, né? Quando O Senhor dos Anéis foi lançado, o filme, ele também revolucionou a computação gráfica e efeitos especiais da época. A ideia para a produção de um filme foi estudada e planejada por mais de 20 anos. Douglas chegou a produzir 2 roteiros para a adaptação, mas os produtores estavam envolvidos com outros trabalhos, como o filme do Caça-Fantasmas. E também foi um baita no sucesso, né? Então, e por isso eles foram deixando o filme do guia para depois. Então, só em 2005, finalmente foi lançado o filme com o roteiro original do Douglas, 4 anos após a morte do autor. Então, o Douglas nem chegou a ver o próprio filme como ele ficou, né? Muitos fãs foram aos cinemas para prestigiar, mas infelizmente o filme não atingiu as expectativas. E, gente, sobre o filme. É um filme engraçadinho de sessão da tarde.
por mais que o roteiro seja do Douglas, ele mudou muita coisa pra ficar com cara de programa norte-americano pra família toda curtir enquanto toma o chá da tarde. Ficou com essa cara. Uma das coisas que eu amei no livro é que o foco não é no Arthur. Isso falando do livro, tá? No livro o foco não é o Arthur. E na verdade ele fica como chaveirinho da turma por um bom tempo. Só fazendo comentários aqui e ali, eu achei muito interessante eles terem tirado o protagonismo dos humanos, sabe? E já o filme, a adaptação, eles fizeram bem o contrário. O foco é todo no Arthur na relação dele com a Trillian ali, então eu já achei que perdeu um pouco do sentido ali, sabe? Então tem essa diferença do livro e do filme, né? A questão do foco. E o filme, ele dá mais espaço pra personagem Trillian se desenvolver. Lembra que eu falei que tinha um problema ali com a Trillian, que ela nem aparecia nos primeiros livros e tal? O filme tem bastante foco nela, só que isso só acontece porque ela vira o par romântico do Arthur. Então desenvolveram ela pra ela ser interessante porque ela vira par romântico do Arthur, o que também foge completamente do que acontece no livro, do teor do livro, e não tem nada a ver. E virou bem sessão da tarde o filme, gente. Mas tem muita piada, é engraçado o filme. É divertidinho, o filme é divertidinho. Mas ele não é um daqueles filmes assim, ó, que eu vou, sei lá, querer tentar ver de novo em alguma hora. Algumas das falas, principalmente do narrador, porque o filme tem um narrador, né? E algumas das falas deles são iguais às passagens do livro. E tem essas piadas que são interessantes e tal. Mas, no geral, o filme não capta 1% do que o livro é. Claro, o filme ali, eles adaptaram só a história do primeiro livro. Só que deu pra ver que eles fizeram esse filme pensando em fazer sequências, só que foi tão mal recebido que eles nem tentaram fazer continuação e... Enfim, né? Não deu certo. A PCD nem é pra mim, é pra satisfazer o público. Satisfazer o público. Você virou um PHD. Ah, no canal é que pega. Mas fãs, fiquem tranquilos porque vai vir nova série do Guia. Vai vir uma nova série do Guia do Mochileiro das Galáxias. Ela já está em produção. O serviço de streaming Hulu, em parceria com a ABC Signature Studios, esperava lançar a série agora, ainda em 2020, mas devido a atrasos na produção, a estimativa de lançamento está entre o fim de 2021 ou 2022. Teve atraso na produção, tem a questão também da pandemia, né, gente? Então, possivelmente tá lá pra 2022 a estreia da série. Mas... tô esperando grandes coisas, hein? Gado demais. Entre os produtores da nova série, há nomes conhecidos, nomes de peso, como o Carlton Cuse, responsável pela série Lost, e Jason Fuchs, produtor de Mulher Maravilha e a Era do Gelo 4. E por causa do baita fiasco que foi o filme de 2005, os fãs estão com medo, né, do que pode vir aí nas próximas adaptações. Mas a gente tem uns nomes interessantes aí, uns nomes de peso. E tem outra coisa. A série já foi renovada para a segunda temporada e nem estreou ainda. Então, pela crítica, deve tá boa, né? Porque elas já renovaram ela já para a segunda e nem lançou ainda. Vamos falar um pouco sobre o Eoin Colfer. Esse Eoin Colfer, ele é um fã da série que recebeu autorização dos herdeiros do Douglas Adams para criar uma continuação para a história. Então, o 6º livro do Guia do Mochileiro foi publicado em 2019 e se chamava E Tem Outra Coisa. Esse é o livro. Esse eu ainda não li, eu quero muito ler ele, porque me falaram que é bom também. Mas esse é o único que não foi escrito pelo Douglas. Mas ele é um livro que teve autorização dos herdeiros do Douglas, né? Então ele é canônico.
E o resto, eles não têm... Não é que não tem aprovação para ser criado, mas ele não é uma... Ele não é... Os outros não são canônicos confirmados, né? Então, assim, ó, é o único canônico que é uma continuação direta. Podem existir outros que são canônicos também, mas que podem ser com outros personagens, outras linhas do tempo, que não é da mesma história. Mas confirmado que eu conheço é só esse sexto mesmo. Em ordem de publicação, os títulos dos livros ficam... Como eu disse, esse que tá aparecendo, a imagem pra vocês que tá aparecendo ali, é da versão definitiva, que tem todos os livros juntos. Mas se vocês forem comprar sozinho as histórias, vocês vai ter essa sequência aqui, ó. O Guia do Mochileiro das Galáxias, O Restaurante no Fim do Universo, A Vida, o Universo e tudo mais. Até Mais e Obrigado pelos Peixes, Praticamente Inofensiva e tem outra coisa. Viu? É essa a lista. Salmão não faz parte do guia. É, não faz parte. Esses que eu li aqui são a história oficial, né? Da trilogia de 6. Agora, né? Beleza? Valeu, Miri, falou King, falou Tassi, falou Alberu, falou Bazinha, tchau, Witch. Tchau, Edaurus, tchau, Tassi. Boa noite, boa noite, boa noite. Falou. Cadê o Capagem? Cadê o Capagem? Falou, Larim. Falou, Cruz. Falou, Trick.